Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de atividades, né? E agora essa semana nós vamos continuar frações e vamos ver o que significa frações equivalentes, tá? Então vamos lá, duas ou mais frações são consideradas equivalentes quando representam a mesma quantidade ou a mesma parte de um todo, muito embora sejam aparentemente diferentes. Então aqui pelo exemplo vocês vão entender e vai ficar bem mais fácil, tá? Então a imagem abaixo mostra o conceito de forma mais clara. Reparem que os círculos estão divididos de forma diferente e que partes diferentes do todo foram tomadas. Contudo, no fim das contas, a metade do círculo foi pintada em todos os casos. Então aqui a gente tem, pessoal, eu tenho um círculo onde o total, de partes desse círculo é 2 e eu pintei 1. Esse outro círculo foi dividido em 4 partes, 4 partes, e eu peguei 2 partes. E o último círculo foi dividido em 6 partes, que é o todo, e eu peguei 3, né? Se a gente observar, os números, as frações são diferentes, mas a gente acabou pintando o mesmo tanto em todos os círculos, ou seja, eu pintei metade das frações, eu pintei metade, né, em todos os círculos. Então aqui, por exemplo, 2/4 equivale a meio, porque a hora que a gente simplifica, aqui eu vou dividir por 2 e vou dividir aqui também por 2, tá? Vou simplificar essa minha fração. 2 dividido por 2, o que vai dar? Dá 1. 4 dividido por 2, o que vai dar? Dá 2. Então, quer dizer que essa fração 2/4 equivale à fração meio, tá? Porque a gente simplificando ela, eu vou ter essa fração meio, tá? A mesma coisa com 3/6. Então, eu vou simplificar essa fração. Então, dividido por 3 e dividido por 3. Mas, professora, por que você está dividindo por 3? Porque eu tenho que dividir pelo número, que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo, em cima e embaixo, tá? Então, aqui é 3. Então, vai dar 1, 6 dividido por 3, 2. Então, 2/4 equivale à fração meio, 3/6 equivale à fração meio, tá? Que é essa fraçãozinha aqui, inicial, ok? Certo, pessoal? Então, vamos continuar aí, hein? Bom, lá no Drive, vocês vão ter atividades sobre frações equivalentes para vocês estarem fazendo. Qualquer coisa, se tiver dúvidas, é só me mandar, tá? Então, vai ter um exercício lá, acho que 1 ou 2, para vocês estarem fazendo sobre fração equivalente. Agora vamos mudar um pouquinho. Agora a gente vai falar sobre razões notáveis. Uma razão muito importante, antes de tudo, o que é razão? Razão, na matemática, é a mesma coisa que fração, tá? É um número dividido pelo outro. Então vai ter o numerador e o denominador embaixo, tá? Então vamos lá, escala é a razão. Então, ou seja, é a divisão entre a medida do desenho pela medida real do objeto representado. Então, o que seria essa escala? É a razão, ou seja, a divisão entre a medida do desenho, tá? Que tá lá na planta, que tá lá na escala, dividido pela medida real do objeto. Então, escala, eu vou dividir a medida do desenho pela medida real do que eu quero medir, tá? Então, exemplo, qual é a escala da planta de uma sala na qual o comprimento de 12 metros foi representado por um desenho de 3 centímetros? Então, aqui a gente tem uma planta de uma sala, tá? Planta de uma sala é aquele desenho que eles fazem no papel, certo, pessoal? Então, o comprimento dessa sala, na realidade, é 12 metros.
Só que lá no papel, ele está com 3 centímetros, tá? Então, nesse caso aqui, né, a gente vai ter que ver qual que é a escala, como que está sendo feito isso. Então, como que a gente vai fazer? Ó, vai dividir a medida do desenho pela medida real. Então, a medida do desenho é 3 centímetros e o comprimento 12 metros. Bom, para mim passar de metro para centímetro são 3 casas. Perdão, 2 casas. Então, ó, é metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Então, para quem não lembra. Então, ó, de metro, ó, para chegar no centímetro, são 2 casas. Então, se são 12 metros, eu acrescento 2 zerinhos, então vai dar 1.200 centímetros, porque os dois têm que estar na mesma unidade de medida para mim estar fazendo a divisão. Então, ó, aí eu vou simplificar essa fração. Então, eu tenho 3 por 1.200. Então, dá para mim dividir por 3, né? E dividir por 3 embaixo também. Quando eu vou simplificar, eu tenho que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, vai dar 1 por 400. Ou, a minha escala, é assim que a gente anota a escala. 1 dividido por 400. 1 por 400. O que quer dizer isso? Que cada 1 centímetro do desenho corresponde a 400 centímetros na realidade. Então, cada 1 centímetro do desenho ali na planta, no papel, corresponde a 400 centímetros na realidade. Ok, pessoal? Então, essa daqui é a nossa escala. Aqui eu coloquei a tabelinha para vocês lembrarem como é que faz para transformar, né? Lembrando que para fazermos as transformações de unidades, usamos a tabela, ó. Quilômetro, o primeiro, tá? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Então lá a gente tinha, no exemplo a gente tinha, ó, 12 metros. Então, ó, 12 metros, certo? Para mim transformar em centímetros, é só eu acrescentar os 2 zerinhos, ó, de metro para centímetro, 2 casas. Acrescento 2 zeros. Ok, pessoal? Então, aqui tem uma escala, né, de um mapa. Eu achei interessante postar, colocar para vocês estarem entendendo e vendo onde que a gente usa escala, né? Então, ó, a escala gráfica indica que 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros no tamanho real. A escala numérica 1 por 25 milhões expressa a razão entre a distância no mapa, 1 centímetro, e a distância real, 25 milhões de centímetros. Então, ó, 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros, tá? Aí eu vou passar esse 250 quilômetros também para centímetro, porque como eu tô trabalhando centímetro aqui, vou passar aqui também, tá? De quilômetro para centímetro, pessoal, a gente tem que acrescentar os zeros, né? De quilômetro até chegar no centímetro. Então, ó, a escala numérica 1 por 25 milhões expressa a razão entre a distância no mapa. Então, quer dizer, 1 centímetro e a distância real, 25 milhões de centímetros. Então, por exemplo, você vai pegar um mapa. Você pega um mapa que tem essa escala aqui. O que quer dizer essa escala? Que para cada 1 centímetro corresponde a 25 milhões de centímetros na realidade, certo? Então, por exemplo, se você quer saber a distância de um estado a outro, né? Você vai pegar a régua. Use a régua e mede.
Para cada 1 centímetro, 25 milhões na realidade de centímetro, certo? Então é isso que quer dizer essa escala aqui, ó, que todos os mapas, né, vão ter, plantas de casa também vai ter, tá? Que é a razão entre a medida que está no papel com a medida na realidade. Ok, pessoal? Agora vocês vão lá no Drive, que vai ter alguns exercícios para vocês estarem fazendo, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me mandar, tá bom, pessoal? Beijo a todos e fiquem com Deus.